Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer estarmos novamente aqui nesse Hangout, patrocínio oficial da Nutrigene Suplementos Nutricionais. E o nosso convidado ilustre, Dr. Lair Ribeiro, vai abordar o tema aqui: melhore seu cérebro, melhore sua vida. Mais uma vez, então, agradeço aí a grande audiência que nós estamos tendo. Gostaria de passar alguns números relativos à evolução da nossa audiência, ou seja, cada hangout que nós produzimos, nós aumentamos a nossa audiência. E é com grande prazer, então, que eu vou relatar para vocês. No último hangout, nós tivemos cerca de 16.500 pessoas no nosso último hangout. Até ontem, nós já tínhamos inscritos 26.791. Temos muito mais, mas eu estou dando números fechados aqui pelo nosso sistema de estatística. Então tivemos um aumento de mais 60%. Então queremos agradecer a você que é fã do Dr. Lair Ribeiro, a você que gosta de qualidade de vida, gosta de informações de alto nível, estar presente aqui em nosso Hangout mais uma vez. Melhore o seu cérebro, melhore sua vida. Mais uma vez, então, muito boa noite. Como já se tornou hábito, um hábito saudável, inclusive, a Academia Lair Ribeiro, com o patrocínio exclusivo da Nutrigenes, suplementos nutricionais, a cada 45 dias, em média, nós estamos promovendo um hangout público, um hangout gratuito, onde através das mídias sociais nós nos comunicamos aí com toda a web e divulgamos a nossa campanha para o próximo hangout. Destacamos que em momento algum estamos aqui com o objetivo de prescrever tratamentos. Os assuntos aqui tratados dentro da nossa temática têm caráter informativo e científico. Sempre recomendamos que, antes de quaisquer procedimentos, procure um médico da sua confiança. Isso é muito importante. Você já pode enviar a sua pergunta, pedimos apenas que as mesmas estejam relacionadas ao tema deste encontro. Nós sabemos que o Dr. Lair Ribeiro promove uma série de encontros, vários assuntos, vários temas, mas o tema de hoje é: melhore seu cérebro, melhore sua vida. Perguntas que fujam a este tema, infelizmente a nossa equipe que está aqui nos bastidores não vai fazer a seleção delas, tá certo? A Nutrigenes, que é a patrocinadora oficial deste Hangout, quer bonificar você que está ao vivo agora conosco. Em todas as compras feitas no site, a partir de agora, exatamente a partir de agora, e até 3 dias depois deste Hangout, você ganha 30% de desconto em toda a nossa linha de produtos. E os 100 primeiros pedidos, além do desconto de 30%, ganha também um óleo de alho. É a promoção aqui da nossa patrocinadora Nutrigenes. Detalhe, é só digitar a palavra cérebro no cupom de desconto. Vai ter um cupom lá para você escrever, a palavra-chave é cérebro, aí você vai ter 30% de desconto e, logicamente, o seu óleo de alho também, gratuitamente. É também um privilégio agora para nós termos a honra de ouvir um homem que dedicou a sua vida à busca do conhecimento, um pouco de sua enorme sabedoria, resultado de mais de 40 anos de estudos e pesquisas, estão à nossa disposição nesta conferência que se inicia agora. Sempre quando o Dr. Lair Ribeiro fala, somos transformados para melhor e, sem dúvida nenhuma, acrescentamos mais vida aos nossos dias. Ganhamos mais saúde e mais qualidade de vida, portanto. Rapidamente, um pouco da trajetória do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, entre eles 15 best-sellers. 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, Central e do Norte, e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal, profissional, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica.
A título de ilustração, e para termos ideia do quanto o Dr. Laí Ribeiro estuda e pesquisa, apenas nos últimos 2 anos fez mais de 130 DVDs médicos em assuntos diferentes. Senhoras e senhores, do Brasil e do exterior, para nós é um privilégio e motivo de honra ouvi-lo, com o tema Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Dr. Laí Ribeiro, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite você que está nos assistindo. Obrigado pela sua presença. O assunto hoje é de extrema importância. Você sabe que você determina se uma pessoa está morta pela morte cerebral. Não é mais porque o coração parou de bater, o coração pode continuar batendo, mas se houver morte cerebral, não tem recuperação, e aí o corpo está disponível para doação de órgãos quando, assim, a quem está morrendo, ou acabou de morrer, tinha vontade e manifestou isso para os seus familiares. Isso já é o suficiente. Se você manifesta isso, o seu interesse depois da sua morte cerebral, que você quer que alguém aproveite os seus órgãos, você manifesta isso para alguém da sua família. E está garantido, no Brasil faltam órgãos, as filas de transplante de órgão é muito grande, e a matéria-prima principal, que o órgão, está faltando. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Nós vamos conversar durante uns 35, 40 minutos, e aí eu vou abrir para perguntas. Você pode formular sua pergunta e passar para o sistema. Nós temos em torno de 70 a 100 trilhões de células no corpo. 70 a 100 trilhões de células no corpo. Dependendo da literatura que você lê, uns vão dizer que é 70, 80, 90. A maioria diz que são 100 trilhões de células. Pra você ter uma ideia, nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. No entanto, 100 trilhões de conexões nervosas. Então, o número de células no corpo e o número de conexões nervosas é mais ou menos igual, 100 trilhões. O que faz a sua inteligência não é o número de neurônios que você tem. O que faz a sua inteligência é a conexão entre esses neurônios, a chamada sinapse e hoje a parasinapse. Então, primeiro eu quero começar mostrando que, na realidade, nós não temos um cérebro dentro da cabeça. Nós temos 3 cérebros. Eu sei que para muitos de vocês isso é novo. Essa teoria, que hoje é uma hipótese muito comprovada, é do Paul MacLean, dos Estados Unidos. Dr. Paul MacLean, há 40 anos atrás, ele mostrou isso, que na realidade nós temos um cérebro chamado reptiliano, que nós herdamos dos répteis. Nós temos um cérebro chamado límbico, também chamado neomamífero, que nós herdamos dos mamíferos inferiores. E temos o que nos faz humanos, que é a nossa neocórtex, principalmente na sua área pré-frontal. A parte humana está aqui, na área pré-frontal. Essa é a área que nos dá a perspectiva de futuro, que nos dá a cognição, em outras palavras, que nos faz humanos. Tá? Mas se você pegar o cérebro, só 10% dele é neurônio. Existe 90%, que é chamado glia. E antigamente achava-se, até bem pouco tempo, que essa parte da glia, ela apenas tinha uma função de alimentar o cérebro. Hoje sabemos que não é verdade. Você já ouviu falar que a pessoa tem um tumor, um câncer cerebral. Ora, se o câncer é a reprodução descontrolada das células, uma replicação de células, os neurônios não replicam. Os neurônios não se multiplicam. Como é que você teria um tumor cerebral se os neurônios não se multiplicam? O tumor cerebral, o câncer cerebral, ele não acontece nos neurônios. Ele acontece nessa glia. São, por exemplo, os gliomas, os glioblastomas. 51% dos tumores cerebrais são muito malignos e são chamados glioblastomas, que vêm de células que estão na glia, especificamente uma célula chamada astrócito.
Então, nós temos a microglia, nós temos os astrócitos, nós temos os oligodendrócitos. Você já ouviu falar de gente que tem esclerose múltipla, e aí a pessoa passa e termina numa cadeira de rodas, porque essa pessoa começa a perder o movimento. Por que ela perde o movimento? Porque a doença vai nos oligodendrócitos, que são essas células que produzem a mielina. O que é a mielina? Você, quando tem um fio, o fio é encapado. Se você desencapar o fio e encostar um fio no outro, dá um curto-circuito. O sistema nervoso é a mesma coisa. Os neurônios são todos encapados com uma coisa chamada mielina. E quem produz essa mielina na parte central são os oligodendrócitos. E na parte periférica, nos nervos, são as células de Schwann. Mas então, vamos voltar aos oligodendrócitos. Se eles não estão funcionando apropriadamente, você não tem mais a formação da mielina, começa a dar curto-circuito, e o que acontece? A pessoa, então, ela quer movimentar o braço, não consegue, porque existe uma interferência, então isso prejudica. Quando nós falamos em melhorar o cérebro, alguém deve falar assim, mas como melhorar o cérebro se os neurônios não se multiplicam? Você tem um número, você morre um certo número de neurônios por dia, e no final da vida você perde uma média de 70 a 80 mil neurônios por dia. Você deve estar achando muito, mas como nós temos 10 bilhões, 100 bilhões de neurônios, desculpe, como nós temos 100 bilhões de neurônios, mesmo que você perca 80 mil por dia, se você vive 70 anos, no final de 70 anos você perdeu 3%, 2,5%, 3%. Quer dizer, isso não é o problema. E quando nós estamos falando em melhorar o seu cérebro, melhorar a sua vida, nós estamos conversando da parte da glia, que representa 90% do cérebro. A parte cortical propriamente dita, ela representa só 10%. E lá estão 100 bilhões de neurônios. Mas a glia também tem uma participação, que hoje é chamado até o outro cérebro. Porque a descoberta é tão fantástica da glia, quer dizer que você pode pegar uma pessoa e mesmo que ela tenha tido um acidente vascular cerebral, você pode recuperá-la via glia. Então, antigamente, para quê? O neurônio já morreu, o que pode ser feito? Vai fazer a comunicação via glia. Quando nós temos um problema no sistema nervoso central, uma das coisas que nós temos chama gliose. Essa glia se agita para tentar recuperar o processo. Então, muito do que nós vamos conversar, discutir, responder perguntas aqui hoje à noite, tem a ver com essa gliose, tá? Tem a ver com essa parte que abastece o cérebro e, por si só, também tem comunicação. O cérebro é onde está instalada a inteligência. Nós temos 7 tipos de inteligência: verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Você deve conhecer gente que é brilhante na matemática, mas não consegue dar bom dia para o vizinho. Essa pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida, mas falta a comunicação, que é a inteligência interpessoal. Por outro lado, você deve conhecer gente que é extremamente comunicativo, conhece todo mundo na vizinhança, mas precisa de uma calculadora para fazer cálculo, porque não consegue multiplicar, fazer conta de cabeça. Não é verdade? Então, o que você tem que identificar primeiro de tudo isso é onde que está o seu ponto forte. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Não adianta você reinventar a roda. O segredo é você fazer girar mais depressa. Porque se a minha habilidade maior é verbal, então eu vou procurar uma profissão, vou me dedicar a uma área onde eu vou poder usufruir dessa inteligência verbal. Se a minha inteligência maior é a musical, o meu talento é para música, eu vou enveredar por esse caminho musical, que é meu talento, e aí provavelmente eu vou ser um músico de sucesso. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida, que por uma razão ou outra escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. Então, você tem que analisar isso. Por exemplo, as mulheres têm uma inteligência verbal superior aos homens, não tem dúvida. Uma mulher fala, em média, 25 mil palavras por dia. Um homem fala, em média, 12 mil palavras por dia.
e o homem fala muito na área de trabalho dele. Mas quando ele chega em casa, ele coloca um pijama, senta no sofá, vai assistir televisão e não fala nada. Por quê? Porque o homem, quando ele está com emoção, a tendência dele é ficar quieto, ele fica ruminando. A mulher, por outro lado, quando ela tem um problema emocional, a tendência dela é de verbalizar esse problema. Ela faz uma terapia verbalizando. Se você pegar um menino de 3 anos de idade e uma menina de 3 anos de idade, se você é pai de menino e menina, você vai concordar com o que eu estou falando, você vai ver que a sua filha, quando tinha 3 anos de idade, ela tinha um vocabulário muito superior ao seu filho quando tinha 3 anos de idade. Provavelmente, o seu filho até andou mais prematuramente que a sua filha, porque a inteligência corporal masculina é superior à inteligência corporal feminina. O recordista mundial de 100 metros não é uma mulher, é um homem. Os homens se destacam muito melhor nos esportes. Tanto é que não compete, é difícil competir homem com mulher no mesmo esporte. Tem que ser o feminino e o masculino. A inteligência matemática, lógico-matemática, os homens têm ela mais desenvolvida que as mulheres. Você deve ficar reclamando que seu marido é racional demais. Não, meu marido ele é muito racional. Por outro lado, seu marido reclama que minha mulher é muito emocional. Então, as mulheres são mais emotivas, sim. Mas as mulheres também são mais perceptivas. A inteligência intrapessoal feminina é muito superior à inteligência intrapessoal masculina. Uma mulher vai num ambiente, e o marido com ela, e eles ficam 1 hora lá na festa. Quando eles voltam da festa, ela captou 3 vezes mais informação do que ele. Ele vem perguntando para ela, e aí, bem, o que mais que aconteceu? O que ocorreu lá? O que você ficou sabendo que eu não percebi? A mulher enxerga melhor do que o homem. A doença daltonismo, que é uma doença masculina, é confundir o vermelho com o verde, 10% dos homens têm algum problema daltônico. Tanto é que quando o homem vai sair, ele vai até a esposa e pergunta, e aí, a gravata está combinando com a camisa? Está combinando com o paletó? A sua mulher não fica te perguntando se você acha que o que ela está vestindo é apropriado. Ela sabe que o seu julgamento não é tão válido, que você tem deficiência de cor. As mulheres escutam mais do que os homens. O cérebro feminino para escutar é melhor. Tanto é que você está sempre reclamando que o seu marido deixa a televisão muito alta. Se é ele que controla, que tem o controle remoto na mão. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. Quem segura o controle remoto da televisão na sua casa? Antigamente você perguntava assim, quem que usa calças na sua casa? Quem que usa as calças? Porque antigamente o homem usava calça, a mulher usava vestido, usava saia. Hoje todo mundo usa jeans. Então, falar quem usa as calças já não é mais apropriado. Então, você quer saber quem realmente manda na sua casa? É quem segura o controle remoto da televisão. Se é o seu filho adolescente que segura o controle remoto quando vocês estão assistindo televisão, é ele ou ela que está mandando, que está tendo mais autoridade naquele momento. Então, os homens escutam menos, os homens enxergam menos, os homens têm menos intuição do que as mulheres são muito mais intuitivas. Isso tudo depende de parte do cérebro. Eu falei para você que tem um cérebro que ele é reptiliano, tem um outro cérebro que é límbico, que também é chamado neomamífero, e tem a parte cortical do cérebro. E essa parte cortical do cérebro, da córtex, propriamente dita, ela é dividida no meio. Ela tem um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. E o hemisfério esquerdo é mais lógico, e o hemisfério direito é mais criativo. Tem mais criatividade. O hemisfério esquerdo cuida mais de palavras. O hemisfério direito cuida mais de poesia, de cor, de inspiração. E entre um hemisfério e outro, existe uma estrutura chamada corpo caloso, que comunica um hemisfério com o outro. Que as mulheres têm 18% a mais do que os homens. Isso permite a uma mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo. O seu marido, ele quando está assistindo o jogo, o telefone pode tocar, a criança pode chorar, a campainha da porta pode buzinar, ele não está nem aí, ele está lá dentro do campo assistindo futebol. A sua esposa, ela assiste a novela,
ela termina o relatório do dia anterior, ela administra o jantar, ela põe as crianças para dormir, ela fala com a mãe no telefone, tudo ao mesmo tempo, porque ela tem mais conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Isso é estruturalmente desse jeito. Então, tem coisas no cérebro que elas são estruturais, não tem nada para fazer. Agora você diz assim, mas eu tenho 45 anos, vamos dar um exemplo, eu tenho 45 anos, está muito tarde, ou 50, ou 60, ou 70, não faz diferença. Está muito tarde para eu começar a melhorar o meu cérebro? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mesmo quando a pessoa já está doente, se ela tem um princípio de Alzheimer, por exemplo, e ela vai num médico que entende de nutrição cerebral, a diferença é brutal. Você vê a paciente, o casal chegando no consultório de um médico desse tipo, e você observa que a chave do carro está na mão da mulher. Ou seja, ele não dirige mais. A mulher que dirigiu, porque você vê que a chave do carro está com ela. Você observa isso. Aí você faz o tratamento, muitos disso nós vamos discutir aqui com as perguntas e etc. E 3, 4, 5 meses depois, o casal volta pela segunda ou terceira vez ao consultório e você observa a chave está na mão do marido. Ele não precisa falar nada que ele melhorou. Só de olhar que a chave mudou de mão, ele voltou a dirigir. Então, isso a qualquer momento pode acontecer. Claro que no Alzheimer, que eu estou me falando especificamente, que é o grande problema da humanidade hoje, porque a tendência sua é que você vai viver mais, e essa é a boa notícia que eu tenho para você, a má notícia que eu tenho para você é que quanto mais idoso você for, maior é a chance de você desenvolver Alzheimer, e Alzheimer, ele afeta praticamente o cérebro inteiro, mas ele começa afetando a amígdala, ele começa afetando a parte pré-frontal, ele começa afetando o hipocampo. A amígdala, o hipocampo e a parte pré-frontal do cérebro, que são mais atingidas pelo Alzheimer, são 3 estruturas, 3 áreas fundamentais para a cognição, para a memória. Então, a pessoa começa a ter um problema de memória muito sério. Ela repete, faz a coisa, faz de novo, ela esquece que dia que fez, ela não sabe que dia da semana que dia do mês. Você pede ela para desenhar um relógio, ela esquece o ponteiro, ela esquece de pôr os números. É muito comum você fazer um teste com uma pessoa, saber se ela está bem do cérebro, você coloca uma folha de papel sulfite na mesa, você entrega uma caneta e fala, por favor, desenhe um relógio. E a pessoa vai desenhar o relógio, e aí você percebe que ela deixou passar um número, não colocou o ponteiro de segundos, uma série de detalhes. Aí você guarda aquele relógio, desenhado. Aí você faz o tratamento, seja qual for. Nós vamos discutir muito disso aqui hoje. Aí a pessoa volta, você traga outra folha de papel sulfite, outra caneta e desenha um relógio. Aí desenha. Aquele outro ficou guardado. Agora você pega os 2 relógios e compara. Aí quando a pessoa está melhorando, você olha nos 2 relógios, não precisa fazer CAT scan, não precisa de nada. Ou espectro, ou o que for. Você olha ali e a melhora está ali óbvia. Aí você vai conversar, o paciente, a paciente, as mulheres têm mais Alzheimer que os homens, tá? Tem mais Alzheimer. Você deve estar preocupado. Por que a mulher tem mais Alzheimer que o homem? Bom, primeiro que a mulher, infelizmente, muitas delas tomam pílulas, tomaram pílula durante a vida. Tem mulher que toma pílula 10 anos seguidos, isso interfere. Tem mulher que, infelizmente, teve esterectomia, tirou o útero, isso também afeta, e a literatura mostra que quem removeu o útero tem mais predisposição ao Alzheimer. E a testosterona é um hormônio que previne o Alzheimer, não deixa formar o que se chama placas amiloides, porque o Alzheimer se caracteriza pelas placas amiloides que se acumulam no interstício entre uma célula e outra, e pelo emaranhamento intracelular de neurofibrilas. E a testosterona, que é mais comum, o homem tem 18, 20 vezes mais que a mulher, que a testosterona é um hormônio predominantemente masculino, apesar dos hormônios serem... Todos, homem e mulher, têm os mesmos hormônios, a diferença está na concentração, enquanto a mulher tem mais estrogênio, o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais progesterona, e assim por diante,
Então, são as concentrações que variam. E o fato do homem ter mais testosterona, isso também ajuda ele a ter menos Alzheimer. Então, isso aí já começa a mostrar que você pode interferir em tudo isso aí. Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a capacidade cognitiva, o raciocínio. Você deve conhecer muita gente. Eu tenho 70 anos. Você vê que as minhas palavras, elas fluem. Eu não titubio nenhuma palavra. Ela vem uma atrás da outra, porque o meu cérebro está muito bem cuidado. Eu cuido muito bem do meu cérebro. Porque não só a minha vida pessoal depende dele, a minha saúde depende dele, e a minha vida profissional, falando aqui para você, depende dele. Então, você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Aquele indivíduo que faz ginástica todo dia, ele chega aos 80 anos musculoso. Eu conheço concursos nos Estados Unidos de pessoas com mais de 75 anos são fisiculturistas, porque a vida inteira é cuidar do corpo. Aliás, quando você cuida do corpo, você está também cuidando do cérebro, porque hoje nós sabemos que a atividade física, ela estimula o cérebro a ter um fator, existe um componente nem lá, Brain Derived Growth Factor, onde essa substância, ela cria uma coisa chamada neurogênese. Ela estimula a glia a manter-se jovem. Então, a atividade física é um modo de você manter o seu cérebro. Eu não estou aqui propagando, divulgando que você deve ir para uma academia. Se você quer ir, ótimo, tá bom, tudo bem. Mas nem todo mundo tem ou dinheiro ou tempo para ir para uma academia. Então, eu tenho que facilitar a sua vida. Eu digo para você o seguinte, mesmo que você ande em volta de uma mesa, você tem uma mesa, todo mundo tem uma sala de jantar, você tem uma mesa, você tira as cadeiras, você anda em volta da mesa. Eu já andei no meu apartamento hoje 2 vezes. Eu andei 21 minutos de manhã e andei 21 minutos, agora um pouco antes dessa palestra, nós tomar banho. Então, o que acontece? Eu andei hoje 42 minutos sem sair de casa. Eu não preciso colocar agasalho, eu não preciso colocar tênis, eu não preciso tirar o carro da garagem, eu não preciso enfrentar o trânsito, eu não preciso estacionar na academia, eu não preciso depender de um personal trainer. Para quem tem tempo para fazer isso, ótimo. Mas você que está me assistindo, seu problema maior é tempo. Olha o tempo que você gasta no trânsito todo dia. Né? Não só, olha o tempo que você tem que passar com a família. Olha quanta coisa você tem que fazer em casa. Você também tem que descansar um pouco, tem que relaxar, tem que assistir televisão, o que for. O que sobra? Sabe o que você fala? Semana que vem eu começo. Semana que vem eu começo. E o tempo vai passando. Agora, se eu falar com você, por que você não anda em volta da mesa de jantar? Você faz 100 voltas em volta da mesa de jantar. Você está estimulando não só o seu corpo, para ele ficar mais saudável, mas você está estimulando o seu cérebro. Porque esse fator, o brain chama fator neurotrófico derivado do cérebro, traduzindo em português. Fator neurotrófico derivado do cérebro. A descoberta disso foi uma grande jogada. Existem muitas coisas que fazem o fator neurotrófico derivado do cérebro aumentar. Tudo isso que eu vou propor para você aqui, por exemplo, uma noite de sono bem dormida, protege seu cérebro. Você vai dizer, mas peraí, eu tenho problema de insônia. Bom, se você tem problema de insônia, já começa um grande problema. Porque se você tem problema de insônia, e se você não dorme as suas 7 horas e meia, 8 horas por noite, porque essa história de falar que você vive com 4 é mentira, isso é uma mentira muito grande que você tem, porque você está enganando a você mesmo. Você aprendeu a dormir com 4, a viver com 4, mas você não consegue recuperar o seu cérebro direitinho. Você está sempre on demand, está sempre precisando de mais. Então você tem que dormir pelo menos 7 horas e meia. Se você acorda à noite para urinar, tem alguma coisa errada. Eu sei que você pensa que é porque você está com problema de próstata. Não tem nada a ver. A mulher não tem próstata, ela também acorda à noite. Não é verdade? Sua esposa também acorda à noite. Tem a ver com o nível de cortisol. Já que você acordou, você vai urinar. Aí sabe o que você faz? Você liga ali a luz do banheiro para fazer xixi. No momento que você ligou a luz, a sua pineal para de produzir melatonina. Você volta para a cama para pegar no sono de novo, é difícil. Então eu ensino as pessoas o seguinte: se você continua tendo que levantar à noite para urinar,
eu recomendo que você tenha uma lanterna na cabeceira da cama, de preferência de luz vermelha, porque a luz vermelha não estimula, não bloqueia a pineal. E aí você vai. E você tem insônia primária ou insônia secundária? Você tem dificuldade de pegar no sono, é um tipo de insônia, eu chamo de primária, porque é quando começou. E você tem um que eu chamo de secundária, que você dormiu e acorda e depois não consegue dormir mais. Tem gente que tem as duas. Tem dificuldade para entrar no sono, para dormir, e tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira. Então, se você tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira, você então se levanta, você não pode acender a luz, porque você tem que, se fosse acender, o resto da noite já atrapalhou. Agora, se você tem dificuldade para dormir quando você deita na cama, eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul. Porque eu não sei se você conhece esse termo. Se não sabe, não conhecia, vai conhecer agora. Chama escuridão virtual. Existem óculos especiais, simples, baratos, que você compra no mercado, que às 6 horas da tarde você coloca os óculos. Você continua trabalhando normal, você continua assistindo televisão normal, você continua trabalhando no seu computador normal. Mas o raio de 420 a 480 nanômetros, que é a luz azul, ela não entra mais no seu olho. O óculos bloqueia. Então, para o seu cérebro, olha que bonito, para o seu cérebro você está na escuridão. Como para o seu cérebro você está na escuridão, porque o raio azul de 400 e poucos nanômetros não entra no seu, porque aquele óculos bloqueia aquele comprimento de onda, você agora pode trabalhar no computador, pode assistir televisão, até a hora que você quiser. É como se você estivesse no escuro. E como para o seu cérebro você está no escuro, por isso que chama escuridão virtual, você então começa a fabricar melatonina. Porque a melatonina ela é assim, ela só trabalha, a pineal só trabalha no escuro. Amanheceu o dia, ligou a luz, ela para de trabalhar. Já durante o dia, ao contrário. Você precisa ter luz durante o dia. Você não pode ficar dentro de casa só com luz artificial durante o dia. Você não pode usar óculos escuros em ambiente interno. Você pode até usar em ambiente externo, se te incomoda. Mas em ambiente interno, não. E você tem que, se você mora num apartamento e você não sai dele, você tem que pelo menos chegar na janela ou na varanda, expor o seu rosto à luz solar, nem que seja por 2, 3 minutos, para dar aquela ligada no cérebro. Então, olha, tudo isso que eu estou falando até agora não custa dinheiro nenhum, pô. Mas você tem que preocupar em dormir melhor. Você tem que fazer exercício. Você tem que cuidar do sono. Você tem que estimular o seu cérebro. Você tem que dar desafios para ele. Você vai fazer quebra-cabeça, você vai fazer palavra cruzada, você vai preparar coisas, por isso que é importante você continuar trabalhando, você tem que entregar o projeto. Tudo isso é estímulo. E você tem que ter uma inspiração. Você sabe quando seu cérebro começa a morrer? Quando as suas recordações ficam mais importantes que as suas aspirações. Se você for numa cidade onde tem uma praça, onde tem 2 aposentados sentados na praça, no banco da praça, jogando dominó ou jogando dama, se você levar um gravador e colocar lá e gravar, você vai ver que o verbo é conjugado no passado. Eu fui, eu fiz, eu era. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, é porque as recordações se tornaram mais importantes do que as aspirações. Aí, quando as recordações começam a ficar mais importantes que as aspirações, seu cérebro começa a murchar. Então, se você quiser manter um cérebro jovem, você tem que ter metas. Você não tem nada para fazer, vai ajudar os outros, vai fazer trabalho voluntário. Tudo isso é importante. Nós vamos conversar depois a parte nutricional. Mas não adianta eu fazer só a parte nutricional se a pessoa não tem mais razão de viver. Se ela não tem mais inspiração para continuar vivendo. Se ela acha que não vale a pena. Então você tem que. Por isso que você não pode pôr todos os seus ovos numa mesma cesta. Se você puser todos os seus ovos numa mesma cesta, alguém vem e carrega a cesta, você fica sem ovos. Seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você, não mais nem menos.
Se você puser toda a sua energia nos seus filhos, eles vão crescer, vão casar, vão embora. Aí você perde a razão de viver. Aí você entra em depressão. É a chamada a síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. Meus filhos foram embora, eu agora não tenho mais valor de viver. Tenho que fazer da minha vida. Você tem que gostar dos seus filhos, você tem que ter amigos, você tem que ter projetos, você tem que ter inspiração, você tem que ter motivação. Tudo isso ajuda o seu cérebro a ficar. Agora, depois que nós fizemos essa parte, aí agora eu vou lhe ensinar como é que você faz para o seu cérebro ser mais forte, do ponto de vista nutricional. Primeiro, você tem que comer menos açúcar, porque o seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Quanto é que você pesa? Subiu na balança, deu 70 quilos? Seu cérebro é 1,4 kg. Seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Porém, consome 25% do oxigênio que você respira. Ele é 2% do peso do corpo, mas ele consome 25% do oxigênio que você respira. Então, o oxigênio é fundamental para ele. E ele também consome muita glicose. A insulina não passa na barreira hematoencefálica. O cérebro é muito protegido. O cérebro produz a sua própria insulina. O cérebro desenvolve um diabetes, chama diabetes tipo 3, que você conhece com o nome de Alzheimer. Alzheimer, hoje, é considerado o diabetes do cérebro. É um diabetes tipo 3, onde agora tem resistência insulínica dentro do cérebro. E como é que você faz para melhorar isso? Você faz a dieta paleolítica. Se você voltar antes de 10 mil anos atrás, a era paleolítica, ninguém tinha açúcar para comer, não existia cana-de-açúcar. Não existia. Sua descoberta depois de Colombo, que surgiu o açúcar no mundo. Não tinha isso. Não tinha tecnologia para fazer açúcar. Não tinha gente para plantar, não tinha nada. Nós éramos nômades. Como é que vai plantar açúcar? Cana-de-açúcar. Esperar colher quando? Então as pessoas não estavam acostumadas a comer açúcar. Hoje o açúcar ficou barato. Então, mesmo pessoas humildes, pobres, conseguem comer açúcar. E aí o Brasil, per capita, é o número 1 do mundo em consumo de açúcar por pessoa. Nós somos os número um do mundo. Por isso que nós temos tanto velho gagá, infelizmente. Você vai nas outras culturas, você vai na cultura japonesa, por exemplo, existe um respeito muito grande pelos idosos. Mas você pega um indivíduo em Okinawa, que é o lugar do mundo onde mais tem longevos, onde mais tem centenários no mundo, é numa ilha no Japão chamada Okinawa. Lá se encontra na rua toda hora, cara com 6, 110, 115 anos, andando de bicicleta, lutando judô, e admirado pela sociedade. Eles têm um respeito muito grande pelo idoso. E quando eles querem conselho, eles vão para o idoso e perguntam, porque o idoso tem tempo de vida, tem experiência de vida. Aqui no Brasil, a maioria dos idosos está tudo gagá. Você vai perguntar o que para eles? Como é que eles vão te dar conselho se o cérebro deles não funciona direito mais? Mas a boa notícia para você é que isso pode ser restabelecido a qualquer momento, a qualquer hora. Essa que é a mensagem que eu estou trazendo para você aqui, tá bom? De que você pode, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, sua avó, eu não sei qual a idade que você tem que estar me assistindo, o seu filho que não está indo bem na escola, com problema cerebral, porque se ele ingere muito refrigerante, se ele ingere muito açúcar, ele está com a cognição comprometida. Então, nós temos que começar pela parte nutricional. Infelizmente, o solo brasileiro está pobre. Então, você diz, eu como isso, por isso tem isso. No livro. Na prática, não. Se você planta a mesma coisa no mesmo lugar, a chamada monocultura, que nós temos aqui no Brasil, o cara só planta tomate. Essa monocultura, chega uma hora e esgota o solo. Então, não tem mais aquilo que deveria ter naquele alimento. Então, os alimentos já estão chegando pobre até a mesa. Então, hoje, para uma pessoa ter saúde, ter um cérebro funcionando bem, ela tem que fazer um certo tipo de suplementação.
Porque se você depender só dos alimentos, o Brasil é o país do mundo número 1 que usa mais agrotóxicos. No ano 2000, nós éramos 7º colocado em uso de agrotóxicos. Hoje, 15 anos depois, nós somos número 1. É o país que mais usa agrotóxicos. Então, é muito difícil você comprar um alimento no supermercado que não tem agrotóxico. Você sai procurando alimento orgânico. Eu acho que isso é uma ótima. Se você conseguir descobrir uma fonte fidedigna, maravilha. Só que quando você adquire um alimento orgânico, você, às vezes, não tem certeza absoluta que ele é realmente orgânico. Eu só tenho certeza absoluta que eu dei todas as minhas vitaminas e os minerais para o meu cérebro hoje, é porque eu ingeri suplementos para fazer isso. Aqui, ó. 40 minutos, 38 minutos que eu estou falando. Tá? Nós podemos continuar conversando isso por muito tempo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o tempo e eu vou voltar para o Fernando, e o Fernando Vizete vai coordenar as perguntas. Eu sei que tem muitas perguntas chegando aí, e nós vamos responder mais ou menos. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou prometer para vocês que eu vou trabalhar com vocês mais 60 minutos. Mais 1 hora. Oi, Fernando. Tá bonzinho hoje, hein, doutor? Mais 1 hora, então, temos à disposição? Vamos lá. Doutor, a gente gostaria de agradecer a audiência e pedir a paciência do nosso público, que está congestionado o YouTube. As pessoas estão ligando, as perguntas aqui não param de chegar. Acho que nós ultrapassamos o nosso recorde. As pessoas estão reclamando que estão tendo dificuldade para assistir com qualidade, mas isso é em virtude do grande trânsito de pessoas no nosso canal. Então, quero agradecer a sua audiência e lembrando que esse Hangout, com o patrocínio da Nutrigenes, vai estar disponível aí depois para você assistir e rever quantas vezes for necessário, tá? Então tenha um pouquinho mais de paciência, aperte aí o F5, entre novamente que você vai ter acesso a essas informações, tá certo? Doutor, antes de eu fazer a pergunta, como o senhor falou do óculos, tem muita gente já perguntando aqui na nossa linha, no chat, aqui no bate-papo, como que ele poderia encontrar esse óculos através da internet? Tem uma palavra-chave, doutor? Tem, a palavra-chave é Blu-ray Blocker. Blu-ray Blocker. É o bloqueador do raio azul. Blu-ray Blocker. Tá? Então tá aí a dica aí para você que estava questionando aí como encontrar esse óculos. Já tem no Brasil, doutor? O senhor sabe dizer? Eu sei. Existem pessoas que estão importando isso e já estão negociando. Existe uma pessoa, mas o negócio vai virar comercial aqui, eu não quero dar isso aqui, não. Então tá mas bom. Já existe no Brasil, tá bom? Procura aí na internet aí, e aí você vai encontrar. Tá bom? Primeira pergunta é de Elizabeth Oliva Rodrigues, do Rio de Janeiro. É assinante da Academia Lair Ribeiro. Muito obrigado pela sua pergunta, Elizabeth. Doutor Lair, tem um filho com síndrome de Asperger. Asperger? Asperger. Sim. Ele tem 22 anos, mas muito desfocado socialmente. Posso fazer alguma coisa para melhorar ou ajudar o meu filho? Muita coisa você pode fazer para ajudar o seu filho. Eu diria que você pode até chegar ao momento de curar o seu filho. Vai estar no Rio de Janeiro, nesse final de semana, um alemão chamado Andreas Kalker. Sai procurando aí que você vai encontrar ele aí. Ele vai dar palestra em espanhol. Ele mora em Barcelona e ele é uma das maiores autoridades em autismo no mundo. Ele é um cientista alemão que mora em Barcelona. Ele vai dar 3 palestras no Rio de Janeiro e vai dar uma palestra em Brasília, na outra semana. Então, se você entrar na internet, você vai ver, você pode começar com uma coisa chamada MMS, M de Maria, M de Maria, S. Você pode procurar uma coisa chamada CDS. C de Carlos, D de dado, S de savana. Eu não tenho tempo de explicar para você o que é o dióxido de cloro aqui, mas na hora que você entrar no YouTube e digitar, você vai começar a ficar impressionado. Segundo, existe uma coisa chamada vitamina B15. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviram falar nisso. É o ácido pangâmico, que é o dimetilglicina. Dimetilglicina, DMC. E altas doses de vitamina D3.
e uma coisa chamada LDN, Low Dose Naltrexone. Você tem que procurar algum médico que trabalhe com LDN, tá? Para poder fazer isso. E o seu filho tem que tirar o glúten, tudo que tem a ver com glúten. O seu filho tem que tirar tudo que tem a ver com leite e produtos lácteos, queijo, e assim por diante. E fazer uso desse MMS que você vai aprender na internet. E, além disso, existe um hormônio, que é o hormônio da sociabilidade, que é o hormônio uma pessoa, de gente gostar de gente, que chama, né? Você conhece gente que gosta de gente, você conhece gente que não gosta de gente. Gente que gosta de gente, que são sociais, elas têm alto nível de ocitocina. E gente que tem problema social, que quer ficar sozinho, que não se relaciona bem com os outros, que tem essas limitações, falta neles também ocitocina. Então, tem estudos também que você vai entrar na internet e estudar, que o uso da ocitocina, no Brasil você encontra ocitocina até sublingual, você encontra até no nasal, que a mulher toma ocitocina nasal quando ela está com o leite preso, ela quer liberar o leite, é o mesmo hormônio, aquele hormônio que faz o leite sair do peito, é o hormônio que eu estou conversando, que é o hormônio social, entendeu? Produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise. E aí quando você combina isso tudo, é impressionante, viu? O resultado que você vai ter, tá bom? Espero ter respondido, Elizabeth. Tá. A próxima pergunta aqui, doutor, é o que devo fazer para... melhor, é do Alan Reis de Menezes, de Belém do Pará. O Alan, também assinante da Academia Ribeiro. O que devo fazer para melhorar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E também diminuir a hiperatividade e ansiedade, pois já aderi aos seus ensinamentos por diminuir as dores no corpo, está usando pimenta do reino e açafrão e óleo de coco. Ele é seu fã, mas ele quer saber em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que pode melhorar? Conhecido como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vai mais ou menos na mesma linha do autismo. Então, essa conversa que eu acabei de ter com a Elizabeth, ela tem grande aplicabilidade para você. Aí eu acrescentaria mais uma coisa para você, que é a chamada acetil-L-carnitina. Você vai num médico e pede ele para receitar acetil-L-carnitina. Não posso estar dando dose aqui, você tem que ir no médico, e o médico discute isso com você. Mas a mesma aplicação que nós fizemos, você tem que diminuir a sua ingestão de carboidratos bastante, você tem que diminuir a sua ingestão, cortar os seus refrigerantes, você tem que cortar o leite, você tem que cortar o glúten, e você tem que fazer aquilo que eu acabei de falar para a Elizabeth, que eu não vou repetir, e você tem que procurar alguém para receitar para você uma coisa chamada acetil-L-carnitina. Tá bom, Alain? Ok, a próxima é de Emerson Flogner, de Cornélio Procópio, aqui no Paraná. Gostaria de saber o que faço para dormir e entrar na fase REM. Uma pessoa que toma clonazepam antes de dormir e pela manhã venlafaxina, venlafaxina, né, doutor? O que poderia, em tese, substituir esses medicamentos? Repetindo, então, Emerson, como é que ele faz para dormir e entrar na fase REM? O problema Emerson, o problema dos hipnóticos é que eles fazem você dormir, mas eles também diminuem o REM. Para quem não sabe, REM é REM, é Rapid Eye Movement. Nós temos, o sono tem 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O sono, depois que ele passa pela fase profunda, 6 vezes por noite, mais ou menos 20 minutos, 15 a 20 minutos, ele entra numa fase chamada REM, que é conhecida como fase paradoxal do sono. Por que paradoxal? Porque se eu estiver monitorando o eletroencefalograma dessa pessoa, as ondas eletroencefalográficas são ondas de quem está acordado, são ondas betas. Por isso que chama paradoxal. E concomitantemente há um movimento dos olhos. E isso é que descansa a cabeça, que descansa a mente. Então é a quantidade de REM que eu tenho que me descansa. Eu posso dormir muitas horas. Se eu não tiver REM, eu não descanso. Então, para você aumentar o seu REM,
você tem que começar com aquela história. Já que você não acha o óculos, você não achar, você tem que diminuir as luzes na sua casa a partir das 6 horas da tarde. Você tem que ter luz mais apagada. Se você tem os dimmers, você diminui a luminosidade na sua casa. Quanto menos luminosidade, melhor. Existe uma coisa chamada 5-hidroxitriptofano, que o médico pode receitar para você, uma coisa simples, é um alimento, na realidade, é o triptofano, só que quando ele entra no corpo, ele vai virar o 5-hidroxitriptofano, só que nem todo mundo que ingere triptofano vira 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, porque o cortisol aumentado prejudica essa transformação de triptofano em 5-HTP. Então, esse 5-HTP, o médico receita para você, não é controlado, não é nada, entendeu? É um alimento, isso é um suplemento que você tem e você faz de preferência sublingual na hora de dormir. Então, com isso aí vai facilitar o REM. Agora, o benzodiazepínico que você toma, você tem que ir no médico para ele te ensinar a desmamar dele. Porque não é simplesmente parar de um dia para o outro. O seu cérebro já acostumou com esse benzodiazepínico que você está tomando. Tá? E esse benzodiazepínico que você toma, você tem um desmame dele, igual você desmama de uma heroína. Tem uma certa dificuldade. Tem lá todo um esquema, o médico vai pedir para você fazer desmamar 20% por semana, e vai introduzindo outro. Então, tem dois problemas aí que você tem que ter. Um é de introduzir substâncias, por exemplo, L-teanina aumenta o REM. Onde você encontra a L-teanina? No chá verde. Só que você não pode tomar chá verde à noite, porque o chá verde tem cafeína. Tem a L-teanina, que faz você dormir, e tem a cafeína que faz você ficar acordado. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a L-teanina do chá verde, fizeram na forma de cápsula, e o seu médico te passa, você toma aquilo. Junto com 5-HTP, vai aumentar seu REM. E ele vai te ensinar como é que se desmama desse benzodiazepínico aí que você está tomando. Tá bom? Doutor Lair, a próxima pergunta tem a ver com serotonina. Mas antes de eu fazer a pergunta, lembrando que esse Hangout Melhore Seu Cérebro, Melhore Sua Vida, tem o patrocínio exclusivo da Nutrigenes, que está com uma promoção imperdível aí para você que está nos assistindo. Basta você clicar aí em nutrigenes.com.br e conhecer todas as nossas promoções. Sandra, daqui a cidade é Porto Velho. Sandra de Porto Velho, doutor. O que é serotonina e como ela interfere para se ter um sono reparador? Tem a ver? Tá, tem a ver. Nós temos mais de 50 neurotransmissores, mas 4 são importantes. A dopamina, a acetilcolina, o GABA e a serotonina. São os 4 pilares. A serotonina, ela cuida muito do seu estado de humor. Quando você está triste, deprimido. Aliás, os remédios que você toma para depressão, hoje, a grande maioria são inibidores da recaptação de serotonina na fenda pós-sináptica. O que quer dizer isso? Você usa a serotonina e aí ela é puxada de volta. Esses remédios deixam a serotonina na sinapse. O que eu estava conversando com o Emerson sobre o 5-HTP, o jeito de você produzir serotonina é através de um aminoácido chamado triptofano. O triptofano vai virar 5-HTP, que vai virar serotonina, que com a luz apagada e o olho fechado, vai virar melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir bem junto com a serotonina. Então você pode, se você ingerir coisas ricas em triptofano, ou ir no médico e ele passar o triptofano para você, porque também não é remédio, ele é um suplemento. Qual a diferença entre remédio e suplemento? O suplemento é algo que existe no seu corpo. Quando você toma um benzodiazepínico para dormir, quando você coloca ele na boca, o seu corpo fala: que porcaria é essa? Isso não existe no meu corpo. Então eu vou eliminar. Aí vem os efeitos colaterais. Quando você coloca um aminoácido que é usado, que está no leite, por exemplo, está na carne, o seu corpo fala: isso aqui eu sei o que é, isso aqui é triptofano. Eu vou quebrar isso em 5-HTP, vou fabricar serotonina, e de noite, quando fechar, fechar o olho,
Se apagar a luz, isso vai virar melatonina. Por isso que a serotonina tem a ver com dormir. Porque o hormônio que vai fazer você dormir bem, que é a melatonina, ela advém da serotonina. Entendeu? Tá bom, Sandro. Queria mais uma vez agradecer a nossa audiência. Está incrível aqui a nossa audiência hoje, Dr. Laí Ribeiro. Que bom, paciência aí para as pessoas que... Tem um grupo de pessoas que está reclamando em virtude da velocidade da internet, mas nós estamos fazendo o possível para melhorar o sinal, tá certo? Uma pergunta de Londres, Rodrigo de Almeida. Dr. Laí, o senhor falou sobre a dieta paleolítica para o cérebro. Qual a relação da dieta paleolítica e o ômega 3 como suplemento para o cérebro? É bom tomar? Tem uma área do cérebro, Rodrigo, que é a área límbica do cérebro, que é a área emocional do cérebro, onde estão as emoções, armazenadas as emoções. Os neurônios dessa área límbica, eles são diferentes das outras áreas. E esses hormônios, eles se alimentam predominantemente de ômega 3. Tem 2 ômega 3 importantes. O EPA, que é o chamado eicosapentanoico, e o DHA, que é o doxahexanoico. Então, quando você faz a combinação do EPA com o DHA, aí o cérebro, então, absorve isso, utiliza isso como nutriente. A membrana do neurônio é formada de ômega 3. Por isso que o ômega 3, como suplemento, tem uma atividade muito grande. Mas você tem que tomar cuidado, porque o ômega 3 que você vê vendendo na televisão aí, nem sempre ele é correto. Às vezes ele já está oxidado. Como é que você faz o teste para saber se o ômega 3 é bom ou não? Vamos levar você lá para o Polo Norte. Vamos pegar uma foca, que é um dos animais de onde eles tiram ômega 3, da gordura da foca. A foca está a menos de 0 graus, está negativo lá, e ela não é animal de sangue quente, ela é animal de sangue frio, ela não permanece com a mesma temperatura, ela vai seguindo a temperatura do meio ambiente, mas ela não congela. Por que ela não congela? Por que o sangue dela não congela se ela está a menos de 0 graus? Porque o ômega 3, que nela, que é muito, não deixa congelar o sangue. E o sangue está fluindo. Então, agora que você entendeu isso, se eu pegar uma cápsula de ômega 3, escuta o que eu vou falar, e colocar lá no freezer da minha geladeira, e deixar por 5 horas, e tirar aquela cápsula de lá, e pegar um palito de madeira, e enfiar nele, na cápsula, teoricamente o palito tem que passar. Por que teoricamente o palito tem que passar por ela? Porque ela não pode estar congelada. Se eu deixei lá no meu freezer da minha geladeira, uma cápsula por 5 horas, tirei, peguei um palito de madeira, empurrei, ele não passou, é porque aquilo que estava ali dentro não era ômega 3. Aquilo era gordura saturada, que é muito comum eles misturarem. Por isso que eles conseguem vender o ômega 3 tão barato na televisão. E aquilo ali, você vai fazer o teste, não é. Pode ser até que tem coisa boa lá. Eu não estou aqui para jogar tudo fora. Eu estou dizendo para você fazer o teste. Se aquilo ali não passar o palito, depois de 5 horas no freezer, aquilo ali não é ômega 3, quero que você entenda isso. Porque o ômega 3 é complicado, ele tem que vir lá do Polo Norte, lá da Noruega, ele tem que viajar, não é simples, não. Para chegar aqui, não pode chegar muito barato. Senão, laranja madura na beira da estrada, Zé, ou tá bichado, ou tem marimbondo no pé. Você não tem jeito de você pegar um ômega 3 de boa qualidade e vender ele barato. Isso não existe. Tá? Isso aí é enganar. Então você mesmo faz o teste. Você vai definir se você vai adquirir aquele ômega 3 ou não. Tá bom? Doutor Laí, nessa mesma pergunta, tem uma série de perguntas aqui sobre ômega 3, de Porto Alegre, Lígia Dalagnol. Qual seria a dose de ômega 3? É a mesma para homens e mulheres? Quanto que o cérebro precisa de ômega 3? E qual a relação do ômega 3 sobre a nossa inteligência e sobre a neurogênese? Lígia, de Porto Alegre, falando sobre ômega 3. A dose se é diferente para homem e para mulher? Tá bom. Tá. A dose depende da indicação que você vai ter. Você pode usar ômega 3 para tratar esquizofrenia. Tem muito psiquiatra hoje usando ômega 3 no tratamento da esquizofrenia. São 9 gramas por dia.
São 3 cápsulas de 3 gramas 3 vezes ao dia. Você pode usar ela como prevenção. Aí você pode usar uma cápsula 2 vezes por dia. É uma dose razoável. Ou uma cápsula 3 vezes por dia. Entendeu? Então, varia muito. Para que finalidade você está usando? Você tem uma doença bipolar? Você tem um transtorno obsessivo-compulsivo? Tem muito transtorno obsessivo-compulsivo, para quem não sabe o que é isso, é aquele cara que fecha a porta várias vezes, checa uma coisa, checa de novo, checa de novo, checa de novo. Esse transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, TOC, chamamos de TOC, a pessoa tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, muitos pacientes têm isso no cérebro por deficiência de ômega 3. Você faz a suplementação com ômega 3, 1.000 miligramas ou 1 grama, 3 vezes ao dia, e o TOC desaparece, vai embora, sumiu, por deficiência de ômega 3. Tem muita mulher no pós-parto, que tem depressão pós-parto, por deficiência de ômega 3. Por quê? Porque o cérebro do bebê, para crescer, do feto, ele precisa de DHA, oxaxanóico, que é um ômega 3. É um óleo que está no óleo de peixe. Só que ele pega de onde? Ele pega da mãe. A mãe tem uma reserva, ele pega da reserva da mãe. A mãe não tem uma reserva, a mãe que se dane. Ele puxa do cérebro da mãe. Porque ele fala assim, ó, a única oportunidade que eu tenho no meu cérebro crescer é agora. Você pode tomar ômega 3 depois, eu não posso. Meu cérebro vai ficar pequeno, então eu vou roubar de você. Aí ele puxa da mãe o DHA. E essa mãe agora vai ter depressão pós-parto. Por isso que na depressão pós-parto não adianta só usar antidepressivo, porque ela é por deficiência de ômega 3 e progesterona, que eu não vou entrar na discussão aqui hoje. Mas principalmente por deficiência de DHA. Então, geralmente ocorre quando a depressão pós-parto? Na segunda, na terceira gestação. Porque na primeira a mulher tinha reserva. Aí na segunda ou na terceira, a reserva já acabou. Ela não come peixe. Aliás, hoje eu nem aconselho você a comer muito peixe. Porque, primeiro, peixe de rio não tem ômega 3. Porque para ter ômega 3 tem que ser frio, a água tem que ser fria e profunda. Eu quero saber onde é que você encontra, num país tropical como o Brasil, num rio, onde a água é fria e profunda. A água lá é quente, bate o sol. Então não tem gelo lá embaixo. Tá bom? A água tem que ser fria e profunda. E segundo, os rios brasileiros, infelizmente, estão muito contaminados. Muito contaminados, com metal pesado. E isso contamina também o ômega 3. Segundo, se você trouxer o peixe e fritá-lo, peixe, eu digo que é um alimento cerebral, mas não frito. Porque quando você frita o peixe, se ele tiver ômega 3, ele vai ser oxidado, e já não vale mais nada. Então, peixe frito faz mal para a saúde. Eu sei que é gostoso, mas faz mal para a saúde, infelizmente. E, além disso, quando você está ingerindo salmão num restaurante aqui onde você mora, interessa onde, você nunca sabe se esse salmão ele é selvagem ou ele é de cativeiro. Se ele for de cativeiro, ele não tem ômega 3. Porque ele foi alimentado com farelo. Onde ele tem o cativeiro não é água profunda, porque é um lago para criar peixe, e nem é frio. Então, apesar de, teoricamente, o salmão ser rico, e você fala, mas tem cor de salmão. Não, aquilo não é cor de salmão. Os criadores de salmão podem colocar tintura na água, que não é tóxica, são tinturas orgânicas, para dar cor ao salmão. Porque o salmão sem ômega 3, ele é branco. E o salmão, para ficar da cor do salmão, ele tem que ter um antioxidante chamado astaxantina. E se não tiver astaxantina, não segura o ômega 3. E a astaxantina depende de plânctons que vivem lá no profundeza. Não sei se você já viu um filhote de flamingo. O filhote de flamingo, aquele pássaro do pescoço comprido, tá? O filhote de flamingo, ele nasce branquinho. Aí, como o flamingo se alimenta muito de astaxantina, que eles comem, eles procuram alimentos, e aí a astaxantina vai dando coloração ao flamingo, um flamingo adulto fica vermelho, vermelhado, né? Então, aquilo ali é a astaxantina. O salmão é o mesmo processo, ele vai fazendo isso, entendeu? Só que, infelizmente, quando o peixe é de cativeiro, não adianta.
A única saída que você tem mesmo verdadeira é você procurar um ômega 3 de boa qualidade, fazer o teste e falar, vou ficar com essa marca, ficar com essa marca. Tá bom? Ok, agora a pergunta vem de Portugal, Carlos Roberto, da cidade de Lisboa. Oi, Carlos. Cortisol, o hormônio do estresse, aumenta ou diminui a produção de dopamina, Dr. Lair? Cortisol, boa pergunta, Carlos, deve ser médico. O aumento de cortisol diminui a dopamina, tá? Isso é uma pergunta muito inteligente. O cortisol aumentado diminui a dopamina. Dopamina, Carlos, ela predomina na área pré-frontal, porque os neurotransmissores são assim, ó. A dopamina predomina na área pré-frontal, a acetilcolina predomina na área parietal, o GABA predomina na área temporal, tá? E a serotonina predomina na área occipital. Então, a dopamina é que dá o poder cerebral. Esse cara é poderoso, ele tem dopamina. Claro, se tiver dopamina demais, ele está esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem dopamina demais, por isso que ele pensa que ele é dono do mundo. Então, ele viaja na maionese. Como o paciente que está cheirando cocaína. Ele pensa que ele é dono do mundo, ele é super poderoso, porque a cocaína estimula a produção de dopamina. Agora, o cortisol, ele diminui a produção de dopamina. Tanto é com a pessoa muito estressada a vida inteira, tem gente que tem o estresse dentro do não interessa o que está acontecendo, está sempre estressado, essa pessoa tem uma predisposição a Parkinson. Porque Parkinson é o contrário. É a substância negra que não fabrica mais dopamina. Entendeu? Tanto é que o remédio para Parkinson é o L-Dopa, que é o precursor da dopamina, que trata a sintomatologia. Não resolve o problema, mas trata a sintomatologia. Obrigado pela pergunta, Carlos. Dr. Lair, a próxima é Maria de Lourdes, de Sinop, Mato Grosso. Qual é o efeito da estimulação magnética transcraniana na abordagem terapêutica do Alzheimer? Bom, a estimulação magnética transcraniana, Maria de Lourdes, está aprovada na Anvisa para tratar a depressão, tá? Eu quero falar isso para você. Ela é usada para tratar a depressão. Agora, claro que ela é usada para tratar a depressão, mas ela tem outras finalidades muito. Qual a pergunta que ela teve mesmo? Qual o efeito da estimulação magnética transcraniana na abordagem terapêutica do Alzheimer? Pois é, você está vendo aqui? Isso aqui é estimulação magnética transcraniana. Aqui, eu faço em mim mesmo todo dia 10 desses para prevenção de Alzheimer. Um dos modos de eu prevenir Alzheimer é com estimulação magnética transcraniana. Tá? Mas eu faço isso sob a minha responsabilidade, porque eu sou médico. Mas é aprovado, o médico é permitido trabalhar com estimulação magnética transcraniana no Brasil com a finalidade de tratar depressão. Então, se você, não sei se você é médica, mas você tem que colocar no prontuário do paciente se ele tem depressão. Se tiver depressão, você pode usar sem nenhum problema. É um estímulo elétrico, é como se você estivesse fazendo uma ginástica para o cérebro. Então, eu coloco isso, eu sento na minha mesa de manhã, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, eu coloco e deixo dar 10 choques, tá? Para estimular o cérebro, para ele começar o dia. Uma das razões, prevenção de Alzheimer, porque isso aí diminui a formação de placa amiloide. Doutor Lair, o Mário de Oliveira, de Fortaleza, está perguntando sobre o que é, né, para o senhor explicar, amnésia anterógrada. Bom, existe amnésia retrógrada e existe amnésia anterógrada. Você capotou com o carro. Se você esqueceu tudo até aquele momento, tudo da sua vida para trás, você está tendo uma amnésia retrógrada. Você perdeu a sua memória do passado. Você não sabe nem que você é casado. Aí vai ser a sua esposa. Como minha esposa? Eu não sei, não sou casado. Você não lembra de nada daquele momento do acidente para trás. Chama retrógrada. Se você lembra tudo até o acidente, do acidente para frente, você não lembra nada, você tem uma amnésia anterógrada. Então, tem gente, por exemplo, que tem amnésia anterógrada. Ela fala, ó, eu me lembro tudo até chegar no acidente, mas dali para frente eu não lembro mais nada. Não estou lembrando de mais nada. Ela é apresentada uma pessoa hoje, amanhã a pessoa vem, ela já não lembra dela, porque aconteceu depois do acidente. Ela tem que lembrar de novo.
Isso se chama amnésia anterógrada. Tá bom? Tá. Doutora Daniela Menescal, de Ribeirão Preto. Qual a parte do cérebro, inicialmente, que é afetada pela doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, no final, ela afeta o cérebro inteiro. Mas começa pela amígdala e pelo hipocampo. Amígdala e hipocampo. A amígdala é uma parte do cérebro que é o controlador das emoções. Você pode ter o que é chamado hoje, que nós chamamos de sequestro amigdaliano. Eu vou te escrever o que é um sequestro amigdaliano. Você é uma pessoa calma, está dirigindo seu carro, de repente um cara passa, te dá uma cortada, ou faz um gesto obsceno para você, e você sai do seu carro e vai lá e dá um murro nele, dá um tiro nele. Você era um cara calmo e de repente matou alguém no trânsito. Você teve um sequestro amigdaliano. A sua amígdala tomou conta. Então a amígdala, ela pode fazer isso, mas ela também cuida das emoções, ela faz você ser emotivo, ter amor. Se você não protege para não chegar a dor, também não chega o amor. Assim, né? Quem protege muito fica entorpecido. Então o que o paciente com Alzheimer faz? Ele perde a afetividade, porque é lesado nele a amígdala. Ele vira um robô. Fala que alguém morreu, fala que alguém ganhou na loteria, para ele não faz muita diferença, porque o sentimento foi embora. Aí, em seguida, o Alzheimer compromete o hipocampo. O hipocampo, ele cuida da memória, principalmente a memória anterógrada. Ele lembra de coisas antigas, mas ele não lembra se ele tomou café hoje ou não. Então, por exemplo, o Alzheimer é o típico da amnésia anterógrada. Vai chegar uma hora que ele não vai lembrar nem do antigo, que é quando ele já não lembra mais o nome do filho. E depois o Alzheimer compromete a parte pré-frontal, que aí é pior ainda. Ele não faz mais conta, ele não sabe administrar as coisas, entendeu? Ele não sabe, ele não cuida da vida dele mais. Se não falar que se não der banho nele, ele não toma banho. E aí, no final, compromete o cérebro todo. A boa notícia que eu tenho para você, primeiro, que o Alzheimer pode ser prevenido. Isso é muito importante saber. E segundo, mesmo depois do Alzheimer instalado, se você procurar um médico que entende disso, ele vai dizer para você o seguinte, ou para o seu paciente que você vai levar, ou se você, Daniela, é médica e o paciente chega no seu consultório. É assim, você faz a seguinte pergunta: como que ele ou ela estava 6 meses atrás? Há 6 meses atrás, ele lembrava do nome do filho dele, João. Aí eu falo, então, eu vou prometer para você que o meu tratamento vai fazer ele voltar a lembrar do nome do João. Eu só posso prometer no Alzheimer como ele estava 6 meses atrás. Se um paciente chegar com Alzheimer e falar assim, como é que ele estava 6 meses atrás? Ele não tinha nada, doutor. Ele estava totalmente saudável. Então, eu vou voltar, vai voltar naquele ponto. Então, isso é um bom parâmetro. Geralmente, o tratamento que nós temos para oferecer, ele diminui, estaciona o Alzheimer e pode regredir até 6 meses. E a estimulação magnética transcraniana é um dos mecanismos que pode ajudar. Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigenes. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da nutrigenes.com.br. A pergunta agora vem de Natal, do Rio Grande do Norte. Jean Dal Porto. Assisti várias palestras suas falando sobre a importância do óleo de coco em relação à prevenção e fortalecimento do sistema imunológico. Qual a relação do óleo de coco junto com o óleo de alho na prevenção de meningites ou outras doenças cerebrais? É possível ajudar? É possível ajudar, mas é paliativo. Eu acho que na presença de uma meningite você deve procurar tomar um antibiótico, que é uma situação grave que pode ser letal. Mas deixa eu explicar para você. O óleo de coco, ele tem aminoácidos, ele tem ácidos graxos de cadeia média. O caprílico, o cáprico e o láurico, são os 3. Deixa eu falar do láurico para você entender melhor. O ácido láurico, 47% do ácido graxo do coco é láurico. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma coisa chamada monolaurina. Monolaurina mata fungo
mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Claro que isso é muito bom para prevenção. Então, a pessoa que faz uso de óleo de coco com frequência, ela provavelmente não tem essas coisas. Os vírus controlados, as bactérias, etc. Então, no fim, acaba tendo uma ação, entre aspas, antibiótica. Entendeu? O alho, ele tem uma substância no alho que ele diminui a adesividade plaquetária. Uma plaqueta que se liga com a outra, acaba formando trombo. Trombo vira êmbolo. Sai daquele lugar e entope em outro lugar. Então faz essa prevenção. Além disso, a substância que existe no alho, ela também estimula o sistema imune. O sistema imune é o exército do nosso corpo. Como o exército tem a cavalaria, a infantaria, tem a aeronáutica, tem a marinha, tem o exército, a defesa é feita pela aeronáutica, marinha e etc., e exército, e no exército tem infantaria, cavalaria. O sistema imune é bastante complexo, não dá para discutir aqui com você. Mas existem alguns componentes do sistema imune, por exemplo, o NK, o Natural Killer, que é estimulado por substâncias que tem no alho. Por isso, e quando você combina esses dois, tem um efeito de sinergismo. Tá, Jean? Ok. Cláudio Vinícius, ele é de Cuiabá. O senhor falou agora há pouco que a mulher enxerga melhor que o homem, durante a sua palestra ali. Ele queria saber a relação da luteína dentro da saúde cerebral e o que tem a ver aí nesse caso. Todo indivíduo que vai envelhecendo, depois de uma certa idade, ele começa a perder a visão. Se você encontrar um cara com 120 anos, provavelmente ele é cego. Porque ele teve o que se chama degeneração macular. Isso não tem como evitar 100% disso. Essa degeneração macular. Você vai ficando com a vista, chama de vista fraca. Vai ficando com a vista fraca, tem uma hora que você não enxerga mais. Bom, o que faz para prevenir a degeneração macular? Primeiro, nós estamos falando do DHA, o lugar que mais tem doxohexanoico, que tem ômega 3, no corpo, é na retina. Porque a retina é um prolongamento do cérebro. Tá? A retina é parte do cérebro, é apenas um prolongamento. E existem duas substâncias, dois carotenoides, que é a luteína e a zeaxantina, que ajudam, junto com o DHA, a prevenir essa degeneração macular. Então, a pessoa que faz uso disso, você quer ver onde tem luteína muito? Na gema do ovo. Aquele amarelo da gema do ovo é luteína e zeaxantina. Então, a pessoa que ingere 2, 3 gemas de ovos por dia, como é o meu caso, que eu ingiro 6, geralmente não tem problema de vista, não precisa usar óculos, né? Não tem lente, não tem lente nenhuma. Tá? Então, é uma proteção. Então, você fala, mas eu não gosto de ovo, não tenho possibilidade. Então, você faz o seguinte, você faz uma suplementação com luteína, zeaxantina e ômega 3. Você está protegendo seus olhos. Tá bom? Mais uma vez queremos agradecer a nossa audiência. Esse é um hangout público, gratuito, que a Academia Lair Ribeiro está favorecendo aí a toda a nossa audiência com patrocínio da Nutrigenes. Mas você tem a oportunidade de assinar a Academia Lair Ribeiro e ter todo o material exclusivo à sua disposição 24 horas por dia. Nós temos várias formas de pagamento, academialairribeiro.com.br está lá à sua disposição. De Florianópolis, doutor Lair, Pedro Alvarenga. Qual é a sua opinião? Pedro Alvarenga. Sim. Qual é a sua opinião no uso de estatinas em mulheres? E o que é estatina, para quem não sabe? O estatina é uma substância que é usada para baixar o colesterol, que, na minha opinião, tem muitos efeitos colaterais. Todos os trabalhos feitos, com exceção do estudo Júpiter, é feito em homens. Então, desde o princípio, a primeira estatina foi lançada em 1987, ela chamava Lovastatina, que saiu com o nome de Mevacor no mercado, lançado pela Merck Sharp & Dohme. A estatina, desde quando foi estudada, todos os estudos foram feitos em homens. E o último que foi feito
E aí quando começaram a receitar para mulher. Fizeram o Júpiter em mulher. E mostrou-se que ela aumenta a incidência de diabetes. Tá? Então, esse assunto é muito polêmico, não estou aqui para discutir ele hoje, mas na minha opinião, e na opinião de muita gente no mundo, colesterol é mocinho, colesterol não é bandido. 70% da membrana da sua célula é feita de colesterol. 25% do seu cérebro é colesterol. Então, o colesterol, quando ele sobe, é por um mecanismo de defesa. Ele foi pego na cena do crime, algemaram ele, acharam que ele era o bandido. Ele era o mocinho que estava lá tentando salvar a situação. Então, mas existe essa febre, essa situação de querer baixar colesterol. Está achando que resolve alguma coisa, que não resolve. E aí a estatina tem efeitos colaterais pior do que baixar o colesterol. Uma das coisas que ela faz, ela baixa, por exemplo, o coenzima Q10, que é fundamental para toda a sua parte energética. Então, no momento que você diminui o coenzima Q10, você vira um zumbi. Então, infelizmente, esse é o problema. Tá, Pedro? A Rosângela Pires, de Belo Horizonte, ela está perguntando se chá verde é bom para o cérebro. O epigalato catequina galato, que é o princípio ativo que tem no chá verde, e a L-teanina mimetiza o GABA. Você lembra que nós tínhamos 4 neurotransmissores que são os pilares. A dopamina, a acetilcolina, o GABA e a serotonina. Então, o GABA, ele traz tranquilidade. Ele te relaxa. Por exemplo, quando você toma um benzodiazepínico para dormir, um Valium da vida, e todos os seus primos, você, na realidade, está imitando o GABA. Ele imita o GABA. E a L-teanina do chá verde, ela estimula o GABA. E o epigalato catequina galato, ele é um potente antioxidante. Só que o chá verde também tem cafeína. Como tem cafeína, não é aconselhável usar a L-teanina do chá verde à noite, porque você não vai dormir por causa da cafeína. Falando em cafeína, até 3 xícaras de café por dia também previne Alzheimer. Um jeito de você prevenir Alzheimer é café, porque o café estimula a produção da alfa-secretase, que pega a placa amiloide e metaboliza ela. Tá? Pega a placa amiloide e a metaboliza. Então, facilita a limpeza cerebral. Então, isso também é importante. Mas para quem está querendo dormir, cafeína não é uma boa. Então, se você vai fazer o chá verde, eu aconselho que você faça até às 5 horas da tarde, não depois disso. Tá bom, Rosângela? A Marlene Silveira, Marlene de Japurá, no Paraná. Doutor Lair, ter uma finalidade de vida é importante na manutenção da saúde cerebral? Ter uma finalidade de vida é importante em todo tipo de saúde, não é só cerebral, não. Você ter uma razão por qual viver faz toda a diferença, toda a diferença. Quantas pessoas vão cometer suicídio na última hora, falam assim, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu quero ver-os formados, eu quero ver-os casados, como é que eu vou fazer? E aí dá um passo para trás, entendeu? Você ter uma finalidade de vida e você exercitá-la faz toda a diferença. Você tem, segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana, você para de envelhecer, você é como se parasse no tempo, entendeu? Você nunca mais tem problema financeiro na vida, você tem uma finalidade de vida e exercita essa finalidade de vida diariamente, o universo conspira a seu favor. Uma coisa que desaparece do seu universo físico é problema financeiro, ele some do seu universo físico. Você deve montar as coisas pelo bem que elas fazem para a humanidade. Ganhar dinheiro é consequência, põe isso na cabeça. Se você monta uma empresa para ganhar dinheiro, não está certo. Você monta uma empresa para servir alguém e como finalidade, como consequência, nada errado, você vai ganhar dinheiro. Então, a finalidade de vida permite você fazer isso. Então, o que é? Quando você identifica a sua finalidade de vida, como é que você identifica? Aquilo que você faz por prazer, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gostaria de fazer mesmo sem cobrar. Aí você vai montando. Aí um dia chega nela. Há 36 anos atrás, a minha chegou. Transformar as pessoas
de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Essa é a minha finalidade de vida. Quando é que ela vai terminar? Só quando eu morrer. Você não termina a finalidade de vida. Por isso chama finalidade de vida. Toda vez que eu estiver trabalhando em metas que têm a ver com transformar pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria, o universo está conspirando a meu favor. Isso pode, não interessa se estiver no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, não faz diferença. Então, você descobrir, existe uma técnica, você descobrir a sua finalidade de vida. Chama-se a técnica do copo d'água. Você pega um copo d'água cheio, leva para a cabeceira da sua cama. Você bebe a metade da água do copo e deixa a outra metade lá, ao lado da sua cama. E pergunta assim, qual é a minha finalidade de vida? No outro dia, de manhã, na hora que você acorda, a metade da água está lá. Você vai lá e toma outra metade. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite toda. Então, se você dormir brigado com seu marido, com a sua mulher, o divórcio vai vir logo. Você vai estar brigando a noite inteira. O grande segredo é você brigar durante o dia, fazer as pazes antes de dormir. Não durma brigado, porque o relacionamento deteriora. Então, um jeito de você colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo. Vamos imaginar que você tenha 30 anos. Você passou mais ou menos 10 anos dormindo. Você passa, em média, um terço da sua vida dormindo. Você tem 60 anos. Você passou 20 anos dormindo. Não seria espetacular você poder desenvolver uma técnica que põe o seu cérebro trabalhando para você enquanto você estiver dormindo? Pois é, mas essa técnica existe. Se você está com um problema e não tem solução, hoje, você leva ele para cá com você e fala assim, durante a noite eu vou trabalhar na solução deste problema. E vai dormir. O seu inconsciente pega aquilo e trabalha. No dia seguinte, você está tomando café da manhã, você está dirigindo para o trabalho, de repente a solução vem. Não resolva um problema importante no mesmo dia. Durma com ele. Os sábios antigos, as pessoas mais idosas, diziam isso para você. Durma com ele. Durma com ele. Porque durante a noite o seu inconsciente vai trabalhar a seu favor. Então você pode usar isso e procurar a sua finalidade de vida. Ela pode vir numa semana, num mês, num ano, não sei. Eu não me lembro, gastei uns quase 30 dias tomando um copo d'água. Aí um dia, eu estava dirigindo para o trabalho, ela veio prontinha. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Tem 35 anos que eu venho fazendo isso. Tá bom? Já estamos chegando aqui ao nosso final do Hangout, né, doutor Lair? Aproveita aqui os últimos minutinhos. Manuel Jacques, de Teresina, ele diz que ele não toma estatina. O Manuel Jacques, de Teresina, ele não toma estatina, mas gostaria de saber da importância, então, de suplementar com coenzima Q10, se ela vai agir no cérebro, e o que é inositol? Todas as vezes que você faz suplementação com coenzima Q10, você só tem a ganhar. O único problema é que nem todo mundo, infelizmente, consegue ter o médico para receitar, porque a maioria nem conhece isso, porque nós, médicos, na faculdade de medicina, aprendemos quase nada sobre nutrição. Coenzima Q10 é uma coisa que está no nosso corpo, tá? Ele existe lá. Então, toda vez que você toma coenzima Q10, você melhora o cérebro, tomando ou não estatina. E o inositol, Manel, era considerada antigamente uma vitamina do grupo B. Hoje não se considera mais. A substância inositol, ela ajuda no metabolismo cerebral. Então, várias formas que tem para melhorar o seu cérebro, para melhorar seu nível de energia, inclui inositol, porque ela funciona como se fosse uma ação catalítica. Ela faz uma ação de catalisador. Ela é um cofator. Se nós colocarmos isso na fisiologia, ela é um cofator. Tem várias reações químicas no cérebro que, para que isso aqui aconteça, para facilitá-la, a presença de inositol é fundamental. Por isso que ela é usada. Doutor Lair, temos uma pergunta de Sidney Rodrigues, de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele gostaria de falar a respeito de crianças que estão fazendo uma coisa, estão focadas em uma determinada brincadeira, em uma determinada ação, e de repente para e vai para outra. O que o senhor acha desse tipo de situação?
Ó, eu não vejo nada demais nisso, não. Aliás, quando a gente fala que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, na realidade nós estamos, nesse momento você está focado numa, depois você foca na outra, depois você foca na outra, depois você foca na outra. Ah, o que você não pode é deixar a coisa sem terminar. Então, se você está tentando fazer uma coisa e pula para uma outra e deixa aquela não terminada, como que você quis dizer, ah, eu falhei nessa. Aí esse sentimento de fracasso começa a crescer na pessoa. Porque tem pessoas na vida, você deve saber disso, que pula de galho em galho. Macaco que pula de galho em galho está querendo chumbo. Então ela nunca espera a coisa acontecer. Você, quando planta uma semente, no dia seguinte ela não é árvore. Ela tem que germinar, virar uma plantinha, crescer. Tem um ditado que diz assim, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Então, isso leva tempo. Paciência e persistência é que faz a diferença entre o profissional e o amador. O amador não tem essa paciência e persistência para ver a coisa acontecer. Então, quando eu entro numa atividade, é importante que eu conclua essa atividade, antes de pular para a próxima. Porque senão eu fico pulando de galho em galho e no fim do dia não resolvo nada. Isso acontece com muita gente. A pessoa nunca resolve o que tem que resolver. Deixa para o dia seguinte, vai adiando aquilo, vai adiando, vai adiando. Então eu tenho uma metáfora, que eu vou compartilhar com você, já que nós estamos chegando ao final, que é a seguinte: você observa um taxista que trabalha no táxi há muitos anos, e ele vai buscar passageiro no aeroporto. E chega um casal com vários filhos e uma bagagem muito grande. E quando para o táxi, o pai ou a mãe fala assim, a nossa bagagem não vai caber no seu porta-malas. Ele fala assim, deixa que cabe, sim. Quer ver como é que cabe? E no fim ele bate a porta e fechou. E leva a bagagem. Por quê? Porque ele aprendeu que primeiro tem que pôr a mala maior, depois a segunda maior, depois a terceira maior, depois a quarta. Ele tem que ir da maior para a menor. Se ele colocar uma pequena primeiro, a grande vai acabar terminando no colo de alguém no banco traseiro. O nosso porta-mala são 24 horas. É o que você carrega por dia. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você tem 10 anos, se você tem 90 anos. Todo mundo que está aqui, todo mundo na face da Terra, nós nascemos nus, ninguém nasceu vestido, e nós temos 24 horas por dia. Não interessa só a conta bancária, você tem 24 horas por dia. O que você faz com essas 24 horas faz uma tremenda diferença. Então, se você aprende a trabalhar com prioridades, qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer amanhã? Eu vou começar por ela. Qual a segunda mais importante? Eu vou passar para ela. Qual a terceira mais importante? Eu vou passar para ela. Então, se eu começar pela mais importante e resolver passar para a segunda, eu estou sempre trabalhando na coisa mais importante do dia. Porque a primeira eu já resolvi, estou na segunda. Naquele momento é a coisa mais importante do dia. Porque a primeira já ficou para trás, eu já fiz. Quem sabe fazer isso, começar pelas maiores primeiro, sobra tempo. Sobra tempo para fazer o que quiser. Quem está pulando de galho em galho, sem terminar nada, começando pelas coisinhas, nunca tem tempo. Sempre está reclamando do tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo. É 24 horas cravado. Por que tem gente que dá tempo de fazer tudo e sobra tempo? E tem gente que está sempre bagunçado, deixando para fazer no dia seguinte, no mês seguinte, e está tudo acumulado, você abre a sua gaveta e está uma bagunça, tudo desarrumado, tudo sem lugar. Você bagunçou. Eu olho a sua gaveta, eu sei como é que está seu cérebro, está bagunçado também. Aí fica difícil assar as coisas. Então, você ter a sistematização faz uma diferença muito grande na sua saúde cerebral e na saúde da sua conta bancária também. Então, posso fazer a última pergunta? Faz. Então nós vamos fazer agora a última pergunta, depois o Dr. Lair vai deixar a sua mensagem. E lembrando que no site da Nutrigênese existe um kit de saúde cerebral. Está lá à sua disposição, totalmente pronto para a saúde cerebral, nutrigenes.com.br. E você que está vendo aí também o link embaixo, assine agora academialairribeiro.com.br. Genésio Medeiros, de Brasília, Distrito Federal. Genésio.
Doutor Lair, gostaria que o senhor explicasse com mais detalhes como funciona aquele método de repetição na hora de dormir durante 21 dias seguidos, daquilo que se quer obter, né? Tá. Você, ô Genésio, você escovou o dente hoje, né? Escovou ontem também, né? Escovou antes de ontem, né? Você não precisa de nenhuma motivação para escovar dente, precisa? Você não levanta de manhã, olha para o espelho e fala assim, será que eu devo escovar dente hoje ou não? Mesmo dormindo, sonolento, você passa a mão na escova e escova os dentes. Por quê? Porque escovar dente para você virou hábito. Você passa fio dental no dente todo dia? Não. Tem um estudo mostrando no Brasil, as pessoas, no geral, não usam fio dental. Você pode usar esporadicamente, todo dia. É raro você passar. Entendeu? Por quê? Porque não estabeleceu, desde que a sua mãe não passava fio dental em você. Então, aquilo que você estabeleceu como hábito, não existe esforço para fazer. Aquilo acontece espontaneamente. A psicologia mostra que para você criar um hábito, você precisa de, no mínimo, 21 dias seguidos. Então, se eu quero estabelecer o hábito de passar fio dental no dente, eu tenho que passar fio dental no dente 21 dias seguidos. Se eu quero estabelecer o hábito de pôr meu cérebro para trabalhar para mim enquanto eu estiver dormindo, 21 noites seguidas, eu tenho que pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, o que eu vou trabalhar hoje? Naquele problema assim, assim, assim. Eu quero saber a melhor solução. O meu inconsciente vai cuidar disso. Quando eu faço isso 21 dias seguidos, isso agora virou hábito no meu cérebro. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, imediatamente o meu cérebro fala, qual o problema você quer trabalhar essa noite? E isso é estabelecer hábitos. As pessoas que têm hábitos saudáveis, elas estão na frente dos outros. Então, o que distingue uma pessoa doente de uma saudável? É os hábitos que elas têm, os hábitos alimentares, por exemplo. Elas pegaram o hábito alimentar. Há muitos anos que eu não janto. Eu tomo uma sopa. Acho que depois dos 40 anos eu parei de jantar. Hoje, não me faz falta nenhuma jantar. Esporadicamente, se eu estou viajando, eu posso até jantar. Eu não sou categórico, nunca vou jantar. Mas eu diria para você que 99% do tempo eu não janto. Porque eu estabeleci o seguinte, vamos ter um bom café da manhã, um bom almoço, e vou ter uma sopa no jantar, para poder descansar meu estômago para o dia seguinte. Bom, já que nós estamos terminando, deixa eu contar para você a história. E com isso eu também encerro a minha participação aqui, tá? Tem quase 2 horas que nós estamos trabalhando aqui. Era uma vez um sujeito que morreu. Quando ele se deu conta que ele tinha morrido, ele estava em cima de um muro. Olhou para um lado, estava o céu, paraíso. Ele olhou para o outro lado, estava o inferno. Do lado do paraíso, estavam os anjos e os santos gritando, vem, pula para cá, é isso aí, ó. A vida inteira você não quer vir para o céu, está aqui, pula aqui. Do outro lado, que é o lado do inferno, estava o diabo de braços cruzados, em silêncio absoluto, olhando a cena. Imagine a cena. O divino em cima do muro, de um lado o céu, do outro lado o inferno, a torcida do céu chamando ele para ir para o lado de lá, e o diabo de braços cruzados olhando aquela cena, calado. Tinha um filósofo que estava observando essa cena. O cara em cima do muro, a turma do vem para cá, e o diabo, silêncio, braços cruzados. E ele não se conteve. Ele abordou o diabo e disse, o diabo, eu não estou entendendo. Esse cara está em cima do muro, ele não sabe se vem para o inferno ou se vai para o céu, e o pessoal de lá fazendo a maior torcida, você não fala nada? Pô. Aí o diabo olhou para ele e falou assim, em cima do muro já é o meu lado. Quem não decide já está no inferno. Entendeu? Quem fica em cima do muro já está no inferno. Não adianta nada você assistir essa apresentação aqui, entender mais ou menos como é que o cérebro funciona, ver os nutrientes que ajudam. Eu quero saber qual a decisão que você vai tomar na sua vida. Porque nada acontece na sua vida sem você tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão e passar a se alimentar melhor, comer menos porcaria, a fazer a sua atividade física, nem que seja andando em volta da mesa, a preocupar com as luzes de noite, para não te dar problema para você dormir, para ter um sono mais reparador, se acordar de noite com a lanterna e não acendendo as luzes que atrapalham o resto da noite. Quer dizer, nada vai acontecer, saúde não vai acontecer se atravessar a rua e cair na sua cabeça.
Saúde é uma coisa que se constrói no dia a dia. Ninguém aqui está correndo corrida de 100 metros. Nós estamos correndo uma maratona. O corredor de 100 metros, ele sabe que em 10 segundos, no máximo 12, a corrida acabou. O maratonista, ele sabe que vai correr horas. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, sempre você tem que estar pensando o seguinte: eu não posso gastar toda a minha energia hoje, porque eu vou precisar dela amanhã, depois da manhã, no mês que vem, etc. E tal. Prazer muito grande ter conversado com você. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Mais uma vez, queremos agradecer aqui a presença ilustre do Dr. Lair Ribeiro, que mais uma vez cedeu aqui parte do seu tempo para contribuir com a nossa palestra Melhore Seu Cérebro, Melhore Sua Vida. Tivemos milhares de perguntas aqui, nossa equipe aqui do nosso lado. Nós pedimos desculpas, mas realmente o tempo do Dr. Lair é um tempo extremamente curto nesses eventos públicos que nós temos. Mas, doutor Lair, eu já queria fazer um compromisso contigo aqui. Tivemos várias perguntas em relação à água, né? A água e a saúde cerebral. Sim. Eu sei que o senhor tem uma palestra específica sobre água. Então, eu gostaria de sugerir aqui e pedir a sua autorização aqui ao vivo, para a gente, no nosso próximo Hangout, que já está marcado aí para o dia 17 de novembro, a gente, então, atender essas pessoas para falar sobre água. Está autorizado, doutor? Pois é, a água é o mais abundante nutriente do corpo. A água é um nutriente. Ele faz uma propriedade muito importante no corpo, chamada hidrólise. Ela é um nutriente. Ela é o mais abundante nutriente do corpo. Eu acho que era na faculdade de medicina, a primeira aula devia ser sobre água. Só que, infelizmente, nós nos formamos sem saber absolutamente nada sobre água. O mais abundante nutriente, que pode te curar de muita coisa, e nada é falado. Então, eu tenho 3 DVDs, por isso que eu tenho 3 DVDs sobre água. Eu tenho 3 horas de água, só falando sobre as propriedades da água. Você sabe separar como é que você bebe uma água, como é que é boa, que é ruim, que depende do pH, do redox, e assim por diante. Eu teria um prazer muito grande, Fernando, na próxima, então, em novembro, dia 17, né? 17 de novembro é a nossa próxima agenda. Então, eu vou fazer uma palestra de 40 minutos sobre a água, e depois nós vamos abrir para perguntas. E você, então, já pode ir preparando a sua aí, tá bom? Ok, obrigado. Então, pessoal... Ok, obrigado, doutor. Então, pessoal, já anote na sua agenda, dia 17 de novembro, amanhã a gente começa já a fazer uma campanha de divulgação, o novo Hangout público, gratuito do Dr. Lair, patrocinado pela nutrigenes.com.br e também pela Academia Lair Ribeiro. Mais uma vez, quero agradecer imensamente a nossa audiência, que cada vez cresce mais, e até o nosso próximo encontro, então, dia 17 de novembro, falando sobre água. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Hangout.